Bom dia, sou a professora Janaína, sou professora de Química e hoje vamos falar um pouco sobre a classificação classificação periódica e organização da tabela periódica e dos elementos químicos também. Tá, vamos falar um pouco sobre o histórico da tabela periódica inicialmente. Quem foram as pessoas que estudaram, os principais nomes, datas, o básico. Bom, em 1829, um carinha chamado Johann Wolfgang Doppelmayr, ele criou a Lei das Tríades, que ele tentava organizar os elementos químicos conhecidos na época de 3 em 3. Lei das Tríades, 3 em 3. Ele pegava os elementos químicos com características parecidas e organizava de 3 trios em trios. Por isso que Lei das Tríades. Em 1862, o Chankortois Alexander criou um novo tipo de modelo para uma nova chance de organizar a tabela periódica. O dele chamava parafuso telúrico. Por que parafuso? Porque, exatamente como o nome diz, ele organizava os elementos químicos como se fosse uma espiral. Por isso chamado de parafuso telúrico. Em 1864, John Newlands era um músico e ele sugeriu que a tabela periódica, quer dizer, os elementos químicos, fossem organizados por ordem parecida com as notas musicais. Por isso, a organização dele ficou conhecida como Lei das Oitavas em 1864. Tá. Já em 1869, o cientista Dmitry Mendeleev, ele divulgou a primeira versão da tabela que a gente conhece até hoje. Tá. Como assim a primeira versão? Ele organizou a tabela periódica e deixou alguns espaços vazios. Na época, alguns acharam que ele estava meio que enlouquecendo. Essa é a verdade. 1869. Por quê? Ele organizou os elementos químicos conhecidos. Em 1869, alguns elementos não eram conhecidos ainda, apesar que já existiam. Daí, ele organizou essa tabela periódica basicamente como ela é hoje. Com exceção de que ele deixou alguns espaços vazios para cientistas do futuro descobrissem e encaixassem nos seus devidos lugares os elementos químicos. Partindo disso, a tabela periódica começou a partir de Mendeleev e hoje em dia ela é praticamente quase igual ao que ele criou em 1869. Henry Moseley, em 1913, estudou um pouco também em cima dessa versão da tabela periódica do Mendeleev. Daí, Mendeleev propôs, junto com Moseley, né? Moseley ampliou os estudos de Mendeleev. E o que eles pensaram? Eles pensaram o seguinte: a tabela periódica, atualmente, ela é organizada em grupos, que são as linhas verticais, são os grupos, e períodos, que são as linhas horizontais. Ou seja, são 7 linhas, contando desse primeiro até esse aqui, 7 períodos, e 18 grupos, contando as linhas verticais. Essas duas fileiras de elementos químicos aqui para elas serem encaixadas nesse espaço aqui. Por que elas estão aqui embaixo e não aqui em cima? Para ficar mais didático, uma questão mais didática, cientistas e o PAC, que é o que determina a criação das leis, tabela, funções químicas, que é o Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada, determinou que ficaria mais didático se a gente retirasse desse espaço que iria
ampliar a tabela e colocar assim embaixo com setinhas apontadas para onde deveria ser essas duas fileiras de actinídeos e lantanídeos. Por que actinídeos e lantanídeos? Porque são os elementos químicos que iniciam aqui nessas duas fileiras de elementos. Tá. Continuando um pouquinho da tabela periódica, como eu falei, ela está organizada em ordem crescente de massa. Como assim? Ordem crescente de massa? Pois é, a ciência, quer dizer, a natureza segue um padrão. Ordem crescente de massa, do elemento de menor massa, que é o hidrogênio, ao elemento conhecido de maior massa, sem ser criado, que é um desses aqui embaixo, estou esquecido o nome, mas um dos elementos com maior densidade, com maior massa. Então, organização vai da direita para a esquerda e de cima para baixo, ou seja, a massa cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, a ordem de sequência da tabela periódica. A ordem do raio atômico também cresce quando cresce o número atômico. Cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita, ou seja, o elemento químico com maior raio atômico, que o raio geralmente é o tamanho da minha molécula, o maior elemento seria o frâncio. Tá. Raio atômico cresce de cima para baixo, da esquerda para a direita, e massa atômica cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, ou seja, o elemento químico com maior massa existente é um elemento químico criado e artificial. Esses elementos químicos aqui do final, do 109 até o 118 mais ou menos, eles foram criados artificialmente. Não quer dizer que eles não existam, eles existem ou existiram, foram catalogados e deixaram de existir ou se deterioraram ou ainda existem. Tá. Dando um zoom um pouco aqui na nossa tabela periódica, eu peguei um elemento químico aqui para explicar um pouco mais sobre massa atômica, número atômico e símbolo do elemento. Os elementos químicos na tabela periódica eles são organizados da seguinte forma. Tem o nome do elemento químico, quer dizer, o símbolo do elemento químico geralmente é a letra que começa o nome, mas nem sempre, tá? Um exemplo de que nem sempre o elemento químico que está escrito aqui embaixo, é o mesmo que está aqui, é o enxofre. O enxofre começa com a letra E. Na tabela periódica, ele tem um símbolo de S. O boro, que é esse que eu estou mostrando aqui, ele tem um símbolo B, tá? B porque boro. Aqui tem uma organização bem simples e básica. Esse número de cima é um número atômico. Desse lado aqui, esse número maior que tem geralmente em todos os elementos da tabela periódica é a massa atômica, o símbolo e o nome do elemento. Lembrando que a massa atômica indica no meu elemento neutro. Quando eu falo neutro, estou dizendo que é o meu elemento neutro que eu encontro na natureza. Do jeito que eu encontro os elementos químicos na natureza, naturalmente, são elementos neutros. Se eu encontro eles em formas de isótopos, que já vem um outro assunto, os isótopos são elementos químicos, quer dizer, são átomos de elementos químicos que possuem mais nêutrons dentro da sua estrutura. Se eles possuem mais nêutron, eles são mais pesados. Por quê? Dentro da tabela periódica, a organização da massa atômica é prótons mais nêutrons. Os prótons e os nêutrons que ficam no núcleo, como a gente já estudou antes, eles que fazem toda a massa do meu elemento químico. O elétron não pesa, ele só tem carga e não tem. Continuando aqui na tabela periódica,
mais uma característica da tabela periódica é que ela tem mais uma propriedade periódica. O que seria essa propriedade periódica? Além do raio atômico que cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo, temos também a eletronegatividade, que nada mais é do que uma função que os átomos têm de atrair para si os elétrons que vão fazer parte da ligação química. As ligações químicas é assunto para a gente tratar na outra aula. Continuando aqui, a eletronegatividade na tabela periódica, para ficar mais fácil para a gente estudar, ela cresce de... Continuando, a eletronegatividade cresce da direita para a esquerda e de baixo para cima, com exceção dos gases nobres. Por que com exceção dos gases nobres? Os gases nobres possuem sua última camada, que é a camada de valência, mais um assunto. A camada de valência é a camada onde possuem os elétrons que formam as ligações químicas, ou seja, as ligações químicas que são responsáveis pela formação de todas as substâncias que nós conhecemos hoje em dia. Sem ligações químicas não existiria absolutamente nada. Então, a eletronegatividade, como eu falei, é a tendência que o átomo tem de atrair para si os elétrons com mais, vamos dizer assim, com mais força para perto dele. Eles tendem a atrair com mais facilidade. Então, a eletronegatividade cresce da direita para a esquerda e de baixo para cima, excluindo essa última fileira que são dos gases nobres.